bem, gente? Hoje nós vamos fazer uma gravação diferente, baseado, claro, na minha curiosidade. Há uns dias atrás eu resolvi ler as justificativas das notas das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Comecei a ler de trás para frente. E aí resolvi convidar o nosso amigo Bruno Freitas. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Cláudio, tudo bem, tudo certo, prazer, obrigado pelo convite. Se vespeiro, é amigo, você é um amigo para falar de justificativas. Mas é bom, até porque é um pouco, talvez, engenheiro de obra pronta, porque já aconteceu, a gente está falando de um resultado, mas acho que tem pano para mangas. Tem muito pano para manga e é muito bom a gente poder falar sobre tudo isso. Eu vou me colocar na posição de curioso, de coisas que me chamaram a atenção, e aí o especialista aqui vai elucidar. Você conhece tanto de carnaval quantos anos ali na frente de carro e acompanhando bastidores. Você já teve aula também, né? Já teve aula, então, cara. E aí, antes de mais nada, deixa eu agradecer também, Cláudio, agradecer ao pessoal da Rádio Arquibancada, o Miguel, o Baltar, eu faço um trabalho com eles, aí na hora que eu comentei do convite, eles dão um super, e muito bom isso, assim, interligação, você já participou com a gente de algumas lives, então, quanto mais acho que o mundo do carnaval se conversar, melhor para o espetáculo final, que é lá nos desfiles. Você julgou, não na EMB, mas você Isso, julgou aqui em São Paulo. Na verdade há uns 3 anos eu sou formado pela EFA, que inclusive recomendo para o pessoal aí da audiência, as inscrições sempre abrem lá em junho. A EFA ela é uma célula da UESP, então ela faz um trabalho de avaliação para a UESP, mas também para outras praças. Esse ano, por exemplo, eu estive em Santos. Então, quem tiver interesse, quer saber mais de carnaval e quer ter esse trabalho, para mim foi uma realização, assim, foi uma das coisas que é muito bom, é muito prazeroso você poder fazer um trabalho de avaliação daquilo que é a sua paixão. Ao contrário que as pessoas, eu sei que algumas cidades que eu fui eu posso ter sido um pouco xingado e tudo mais, umas notas que cantaram, mas a gente está fazendo por amor ali, a gente está fazendo por amor, para querer construir uma identidade melhor no chão, uma qualidade visual, uma qualidade musical. Então eu recomendo para todo mundo, inclusive para vocês, para saber mais. E aí eu vou, como eu conheço muita gente da UESP e tudo mais, eu dou uma evitada por relações pessoais, mas em outras praças, o que a agenda permitir, eu caio de cabeça, eu me jogo. Vamos lá na Arapuca, como a gente falou. Vamos começar com a evolução? Vamos! A grade, citada em praticamente todas as notas que eu li do especial. A grade, fale da grade. Falar da grade, a grade, que é aquele elemento de metal. Bom, gente, para quem também não é tão familiarizado, a AMB ele parametrizou seus espaçamentos através das grades laterais, aquelas menores. Cada grade daquela tem um enigma. Quanto mede uma grade daquela? 2,5 metros. A gente já teve essa comprovação, já fomos com o treinador 2,5 metros. Então o manual do jogador estabeleceu alguns espaços através do contar grade, que muita gente critica. Por exemplo, o casal oficial, do pavilhão oficial, ele tem até 12. A comissão de frente para o próximo elemento tem até 8. Destaque de chão, até 4. Os demais casais, até 5, salvo engano. Eu gosto, sinceramente eu gosto, porque eu acho que fica algo objetivo, mas o grande problema, e aí é uma das partes das justificativas que eu acredito que você tenha visto esse ano, gente, qual que é a diferença de uma grade para uma grade meia? Para meia grade, como algumas... Porque aí até explicando o conceito, uma escola entre alas, eu determino o seguinte, a minha distância aqui para o Cláudio vai ser essa distância. A distância para o Cláudio, para o próximo elemento, deveria ser a mesma distância. Obviamente é um cortejo humano, é um cortejo, ainda mais em São Paulo, que não para, ao contrário de outras praças, a gente só para pro recuo, e se há algum problema, tudo mais, vai ter uma oscilação. É óbvio, se eu tô aqui passando com uma grade, vem uma outra ala e passa com 3, buraco entre alas, perfeito. Agora, ver algumas justificativas, como a gente viu, infelizmente, com esse nível, assim, com esse VAR, sabe? Até para impedimento, assim, agora estão querendo flexibilizar que o impedimento não vai ser a mesma linha. Eu gosto muito de esporte, eu sempre faço paralelo com esportes. Tem um parece um teste que vai rolar até na Copa, agora para ser impedimento tem que ter um corpo de distância. A gente vai ter que ter VAR no carnaval? Não, sabe? E por outro lado, eu acho, como eu falei, eu faço esse trabalho de avaliação em praças que não tem a grade.
Aí é o X da questão. Como que você vai calcular se é buraco, se não é buraco? Vai ser muito a sua capacidade visual de entender. Passou uma área, um carro com esse tamanho. Passou a outra com esse tamanho. Passou uma outra com esse tamanho. Aí é buraco. Então eu tenho essa liberdade de outras praças que São Paulo não dá. Mas, como eu falei, infelizmente, acho que a gente teve um nível aí de criticidade que não, humanamente impossível mensurar, gente. Com certeza. Quem estipula a grade para o desfile é a escola? É a escola, é o assim, padrão. Eu tenho alguns limites. Eu defendo na pasta, assim, minha escola vai ter 2 grades, 3 grades. Não preciso mencionar, não preciso mandar na pasta qual é a minha proposta de espaçamento. Eu vou estabelecer, por isso que eu falo que é uma média visual. Sim. Principalmente nessas, nós vimos muitos descontos, até em escolas, isso foi muito curioso, teve escolas que eu cheguei a comentar durante a transmissão e falava com os colegas, ó, eu achei essa escola extremamente compactada. Pra mim, eu percebi várias invasões. Aí até amigos entraram, você falou de invasão, tá aqui, ó, tomei buraco entre elas. Então como assim? Pra gente que tá ali na arquibancada, tá vendo o carnaval, a gente sabe que tem uma oscilação, como eu falei, pode ser que tenha momentos que juntos, separem, mas para dar uma diferença, para mim, teria que... E aí a gente acaba indo, por conta dessa falta de... esse excesso de criticidade, melhor dizendo, a gente acaba indo para o engessamento. Então eu começo a dizer, pode ser que no ano que vem no manual do jogador, os presidentes conversam, os diretores e estabeleçam. Então para ser considerado um buraco entre elas, eu tenho que ter uma grade especificamente para ser um buraco. Assim como eu falei antes, eu tenho um tamanho para casal, um tamanho para comissão, um tamanho para destaque de chão. Inclusive, por exemplo, teve um erro esse ano na Colorado, e aí eu acho que a gente tem que louvar o grande desfile que a Colorado fez, por exemplo, que eu não acho que foi desfile para um 11º lugar. Teve uma das notas de evolução da Colorado que foi um erro, assim, abissal, assim. O espaçamento da comissão é contado no final do seu elemento último componente para o próximo. Teve uma jurada, o jurado, não vou lembrar agora exatamente quem foi, que ele julgou o momento que os bailarinos iam para frente e o elemento alegórico da comissão ficava, ele julgou que aquilo ali era um buraco. Gente, aquilo ali é coreografia. Então assim, não, mas o jurado foi mal treinado. Não, isso foi falado nos treinamentos, foi passado vídeo várias vezes. Então onde está o erro? Eu não acredito em maldade, eu não acredito que... até porque eu faço parte desse meio e... da onde que vem esse erro? E eu acho que eu tenho uma resposta. Até a gente estava conversando no off um pouco antes. É muito difícil você trazer, Cláudio, para o carnaval quem não é do carnaval. Eu acho que o nosso carnaval evoluiria muito se a gente adquirisse uma maturidade de entender que você, por exemplo, pode julgar um grupo de acesso 2. Pode julgar um especial, espero que você não julgue especial, porque a Tom tem que continuar no especial, mas você pode julgar um grupo de acesso 1. Eu que não estou em escola nenhuma, apesar do meu vínculo histórico com a Tom Maior, posso de repente me inscrever e, se eu for aprovado, participar, porque a gente é do samba. É muito difícil, já te falei isso, falei para alguns amigos. Nós amamos cultura popular. É muito difícil, por exemplo, assim como é difícil para alguém que não é do carnaval estabelecer o que é a grade, mas é muito difícil me levar e estabelecer, se eu fosse julgar, por exemplo, o Festival do Boi, julgar a quadrilha junina, qual que é a importância daqueles personagens. Por mais bonito que eu acho, por mais que eu fosse capacitado, eu sou capaz de julgar um Tripa do Boi, por exemplo? Porque eu não tenho, sabe, essa cultura, coisa que outras praças já têm, já flexibilizam, e aí se você compara, você percebe uma assertividade muito maior. Vamos lá, próximo. Componentes de expressão corporal. Componentes de expressão corporal. É o famoso que a mãe obrigou, que o namorado ou a namorada vai desfilar e ele vai junto. Aí eu não sei o que acontece. Ele passa na avenida não fazendo o básico. O básico hoje no manual é o quê? Expressão corporal, braço, pernas e quadris. Eu tenho que ter esse jogo aqui sempre. E ele decide, pelo cansaço, porque ele não quer estar ali. A gente tem que considerar também que o período de concentração é muito longo. Tem escola que você fica 3 horas lá embaixo, fantasia pesada, é cansado. Mas, cara, você está vivendo uma das melhores experiências da vida. Quem nunca desfilou e autodesfilado diz, assim, coloca ali. Desfilar de escola de samba é um negócio maluco. E aí você vai passar e você não vai ter o básico, que é se expressar, que é dançar, que é brincar. Então é isso, é um componente que a mãe obrigou e que ele não executa isso aqui, ó. Isso aqui,
te faz ter expressão corporal e passar na frente do jurado. E esse é um ponto de balizamento jogado de forma individualizada. Então, ele tem um mínimo, se eu não me engano, esse mínimo subiu para 5 em todo o cortejo. Você precisa ter 5, se você tiver 5 componentes sem expressão em todo o seu cortejo, nas alas e julgamento, aí você é penalizado. Mas pra mim já é um absurdo. Então. Bateria, você tem emoção, você tem tudo que tá rolando. Tudo que tá rolando, aquela arquibancada. E eu achei o AMB quente, viu? Isso foi uma coisa que eu até comentei. Alguns anos eu não senti o AMB tão quente. Eu vi que quem foi não tava tão alheio, não tava ali, como é o povo de muitos camarotes, por exemplo, que estão ali pelo camarote, não pela proposta dos desfiles. Eu vi uma arquibancada retornando para os paradões, retornando para os breaks das baterias, para as alas que passam cantando, e você não vai fazer o básico, quer cantar, meu amigo. Como assim? Sabe? Cantar, não, dançar. E consequentemente também é cantar. Cantar, harmonia, a gente vai falar daqui a pouco, aí não é julgado de forma individual, é julgado pela massa sonora. Mas eu acho que se você não dança, você não canta. Assim como se você não canta, você não dança. Então, uma coisa é como isso, o carnaval é muito interligado, né? Falando de dança, aí eu vou ter que colocar a ala aqui, que foi a ala de passeio da Moon, que perdeu nota por causa do Foi na clarão. minha frente isso, foi na minha frente. Eu tenho um carinho imenso por ala de passista, eu acho que é uma ala que não devia ser julgada, porque hoje, na minha visão, ela vem como uma ala comum e pra mim tinha que deixar eles livres para sambarem e dançarem. E aí, o clarão... Exato, assim, foi aquela, vamos separar. A situação da ala da Moon, isso aconteceu na minha frente. A Moon teve aquele problema do tempo, que ia estourar e tudo mais. Ela tentou segurar ao máximo, e aí o último setor, as passistas vinham no último setor, o último setor ali no segundo módulo onde eu estava, passou muito mais rápido. Então, a partir do momento que você acelera o seu passo, a sua ala que está assim, ela começa a fazer isso, porque você não vai acompanhar, ainda mais passista com aquele salto de 15, 20 centímetros e tendo que sambar e tudo mais. Então, nesse momento, quando dá a disparada, dá a variação de velocidade, você gera o erro das passistas, que foi abrir para dar esse clarão. Mas aí a gente entra num ponto que muitas alas não foram notificadas e tudo mais. Gente, a ala de passistas é para sambar. O que eu vejo hoje em dia, você enfileira a ala de passistas um atrás do outro, ficam aqueles claros nos corredores, que, cara, se eu sou um malandro, se eu sou uma passista, eu vou querer ir para aquele espaço ali, vou querer saber brincar. E muitas aulas não fazem isso. Então, eu entendo que você falar, não deveria ser julgado, desde que tivesse isso. Se eu tivesse uma aula que o pessoal chega dando pirueta, cambalhota, interagindo, beleza. Mas hoje em dia, infelizmente, em nome dessa competição, do perder menos décimos, do não se arriscar, o que você vê é um enfileiramento, que eu acho que é triste. Que é uma galera que ensaia, talvez seja uma das aulas junto com baianas mais presentes. Quando você começa a ensaiar em agosto, é a ala que está ali. Em muitas escolas, o pessoal tem o custo do figurino, tem o custo da própria fantasia para o desfile, e você não vai deixar esse pessoal sambar, gente. Olha, e aí quem falar que foi dirigido por mim, falar que eu não deixava sambar, eu tenho provas. Eu ligo para a Tia Pam, um beijo para a Tia Pam, é uma das melhores coordenadoras de passistas do nosso carnaval. E aí eu sempre falava isso pra ela, pô, deixa tudo sambar, deixa tudo brincar, aí o nosso trabalho é garantir que o quadrado venha perfeito, mas ali dentro, e aí não foi esse caso, como a gente falou da Moon, porque teve a variação, mas eu acho que alguns jurados poderiam ter penalizados os claros não aproveitados, que é o que o próprio manual coloca. Eu não preciso vir robô, eu não posso vir robô, eu tenho que vir brincando o carnaval. Tem um claro no meio daquela aula, se eu sou um componente e vou e preencho aquele espaço, beleza, o problema é quando aquele claro não é preenchido, não há um desfile sobre ele, aí eu tenho que ter a penalização. Mestre Sala e porta-bandeira, vamos lá. Vamos lá, eita! É outro que eu também tenho um carinho, vi bastante relacionado a sincronismo, mas um que eu vi pelo menos 3 ou 4 escolas, a história do pavilhão encostar no costeiro do Mestre Sala. A gente tem aí uma questão de fantasias muito grandes, a gente vai por esse caminho, não? Não, eu acho que não. Eu acho que é importante a gente desassociar, porque são pontos de balizamento diferentes. O sincronismo, até estava dando uma lida, não é minha área de especialidade, mas eu brinco que o diretor de harmonia, o diretor de evolução, ele é um cara que não dança, não canta e não toca.
mas ele é o cara que vai saber se você está dançando correto, se você está cantando certo e se você está tocando de forma apropriada. É a magia desse trabalho que a gente faz nas escolas. E aí, além do manual e tudo mais, o sincronismo é aquilo. Eu não preciso ser espelho, então a porta-bandeira não precisa ser espelho do mestre de sala e vice-versa, mas, por exemplo, eu combino um formato de coreografia que eu vá para a esquerda e você vai para a direita, essa ida tem que ser ao mesmo tempo, essa volta tem que ser ao mesmo tempo. Eu vi muitas justificativas falando que os casais erraram em sincronia, que um dos dois terminou seu movimento de giro antes do outro. Aí eu fico, poxa, que eu que não sou especialista da área, já consegui te dar uma definição de sincronismo que tem muitos fatores. Pode ser que o braço que era para ter ido para cima foi para baixo, porque que todas as notas de sincronismo foram sobre movimentos de chegada. Eu acho que tem uma gama aí de possibilidades para ser exploradas que não foram. E aí, infelizmente, sai muito casal penalizado, e aí nem tô entrando no mérito se chegou ou não, aí é o VAR, é pegar o vídeo ali da apresentação e ver se chegou ou não. Mas todas as notas de sincronismo, no especial, ser por isso, me causou um pouquinho de surpresa, assim. E aí, quanto ao pavilhão que você comentou, eu acho que é aquilo. Eu gosto, e aí é uma característica muito subjetiva, eu gosto que casais que dançam próximos. Acho que é acidente de trabalho, acontece. Você se aproximou demais e o pavilhão pode encostar na sua fantasia. Eu não lembro de nenhuma fantasia, de repente eu sempre acho que na mestre sala as porta-bandeiras vêm polentas que ele saiu. Se a gente reduzir ainda mais essa dança mestre sala, daqui a pouco os coitados não vão. As mestres salas vão me xingar. Bruno, a gente adoraria vir sem peso, vir leve. Mas eu acho que não precisaria reduzir não. Até pelo espetáculo, por participar também do julgamento de enredo, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre representação visual. Então se você tira, você começa a ter problema nesses campos. Eu não vou ter aonde colocar aquele elemento que eu estou dizendo que aquele casal representa. Perfeito. Bateria. Aí eu vou deixar para você mesmo explicar a história dos compassos, 15 compassos. Exatamente. E tem um jurado que cita a cozinha da bateria. Cozinha da bateria. Foi o nosso amigo, foi o Leonardo ali do Recuo que trabalhou. Diga eu pra acho gente. que o Leonardo deve estar tratando a tendinite até agora. Porque esse cara, quando ele julgou nas ações, a gente, não, ele não vai fazer isso nos grupos. Ele fez. E assim, aí é uma opinião muito pessoal. Parabéns, Leonardo. Eu acho que o nosso carnaval cresce com isso. Eu acho que ele bateu demais, bateu de menos, aí a gente tem que analisar, tem que pegar casa a casa. Mas você ver um trabalho de julgamento, de avaliação, isso tem que dizer. E ainda assim, que não é que ele foi o seu Adilson, aquele personagem clássico lá do 8.2. Eu vi uma camiseta. Do seu Adilson. Ele não foi o seu Adilson. Ele dá um 9.4, por exemplo, para Colorado, mas dá 10 para o Águia, dá um 9.9 para o Império. Ele cria esse parâmetro. Me incomodava muito. E casal, acho que a gente evoluiu nos últimos anos também, a chuva de 10, claro. Ninguém. Assim como eu falei de passista, vocês não falam de bateria. Bateria talvez seja o primeiro contingente a começar a ensaiar. A gente está em começo de abril agora, final de abril tem escolinha de bateria. Já tem escolinha de bateria rolando. Já vão ter ensaios começando em maio. E vai passar todo mundo com 10. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que parabéns, eu sei que ele foi muito criticado, na minha opinião. Eu acho que a crítica tem que ser com base depois numa análise profunda de desempenho, que é um outro momento. Olhando para essa questão dos compassos, São Paulo criou uma fórmula que é a seguinte: qualquer bateria chega até 9.8. Se você faz 16 compassos na frente do jurado, 9.9 até 16. 16 acima, 10. Você ganha 0.1, depois 16 acima, 0.2. Eu, particularmente, acho que isso está um pouco condicionado. Eu li todas as justificativas de bateria de especial, eu não vi nenhuma escola perder por não ter atingido o compasso. Até porque a gente está falando de músicos, cara. Podem não ser músicos profissionais, o ritmista pode não ter ali a sua carteirinha de músico, mas essa rapaziada sabe tocar. Sim. Então, acho que a gente poderia estimular um pouquinho mais. Eu vou trazer comparação. Você assiste, por exemplo, apresentações de bateria universitária. Não estou colocando aqui quem é melhor ou pior, não é isso. Até porque essa não é muito minha praia, mas você vê nos concursos de baterias universitárias uma busca pela criatividade, pela ousadia. Por que não trazer? Até porque grande parte dessa molecada que toca em bateria universitária toca nas nossas baterias. Eu acho que a gente poderia ir, porque esse formato do compasso, ele está um pouco ultrapassado. Eu acho que está muito dominado e está muito fácil de atingir. Está muito fácil.
E aí sobre a cozinha são os instrumentos ali do meio, é a ripa, é a caixa, é o que dá o molho para a bateria. Então eu vi que principalmente o Leonardo, ele citou muito a cozinha em descompasso, em falta de precisão com os instrumentos leves. O que são os leves? Tamborim, ganzá, ganzá é a mesma coisa, cuíca, enfim. Então é isso, a cozinha é o que tá ali, dá o molho. Não lembro se surdo entra como cozinha, acho que também. Então foi algo que ele percebeu muito. Colocar cozinha. Cozinha, mas é legal, porque assim, eu tenho certeza que o ritmista que leu essa justificativa não entendeu. Porque se fosse um cara que não, porque o ritmo subiu em Fá menor e foi não alcançou a tonalidade, o cara vai lá e fala, peraí, não, mas a sua cozinha não casou com o seu leve. Tenho certeza que vai ter muito batuqueiro agradecendo e falando, realmente, pô, eu errei ali. Acho que é isso, eu acho que é um desafio também, escrever justificativa. E aí também mais um mérito ali pra... na EFA a gente tem... E, gente, essa live não é combinada, o Claudio nem sabia disso, tá? Não tô fazendo o merchan da EFA. Mas na EFA também é muito legal, a gente tem uma disciplina, isso para todos os quesitos, sobre escrita de justificativa. Não é para te condicionar, você vai ter que escrever assim. Mas você vai aprender conectivo, você vai aprender que esse trabalho pedagógico, que eu tenho que estar qual que é a ala, qual que é o número, qual que é a ocorrência, se tiver o tempo, eu tenho que pôr o tempo. Por quê? Primeiro pela veracidade, para a escola depois de xingar até a sua última geração, ele vai falar, poxa, realmente aconteceu. E pelo trabalho pedagógico, para ano que vem, durante os ensaios, nessa temporada já de 27, por exemplo, as escolas, pô, a gente errou o recuo, porque a ala do seu Almeida não parou. Então, seu Almeida, você vai continuar fazendo recuo, mas você tem que parar, porque e não é para caçar bruxa, não é nada disso, é para desenvolvimento do espetáculo. Perfeito. Harmonia. Aí, cantar com clareza, cantar em ritmo diferente da bateria, você vai ter que me explicar isso também. E aí tem um que é da nota do Império. O Império perdeu nota porque o grupo cênico não cantou. Exato, vamos lá. O primeiro, geralmente de harmonia. Eu vejo muita gente, tal escola não cantou, eu vi componentes sem cantar. Primeiro de tudo, gente, ao contrário da evolução, por exemplo, da expressão corporal que a gente falou há pouco, que ela é individualizada, o julgamento de harmonia é em massa sonora. Então o jurado, sem considerar ali a caixa de som, ele vai pegar o elemento que passa na frente dele e daquela ala de 80, essa ala produziu massa sonora. E assim, não é massa sonora berrando o samba, não julga em nenhum momento, julga intensidade. Julga a clareza, então se eu estou cantando de forma certa, julga entrosamento, se eu estou no ritmo da bateria, então se a bateria está fazendo tum, 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 eu tenho que cantar nessa velocidade, eu não posso estar cantando de forma muito mais acelerada do que esse tum, tum. E aí é interessante, a harmonia é o único quesito que você pode jogar som mecânico, porque a referência do jurado de harmonia, do som da bateria, não vai ser a bateria, porque muitas vezes a bateria não tá. A bateria passa ali um elemento e tem 20 para ele jogar. Vai ser o som mecânico na caixa de som. Então esse tum-tum vem da caixa de som. Ele vai pegar esse elemento de marcação e vai perceber. É muito difícil, por exemplo, ter atravessamento. Eu li algumas justificativas de harmonia que o que foi avaliado é que, por exemplo, foi isso, acelerou demais, a bateria estava mais para frente, o canto estava mais para trás. Mas o atravessamento é praticamente impossível, por quê? Esse tum-tum mecânico que você tem, está em todas as caixas de som. Então, hoje em dia é muito difícil. Talvez seja o quesito, eu até participei de um encontro no sábado falando sobre harmonia, talvez seja o quesito hoje mais difícil de se jogar. Porque o carnaval mudou, então vai ser o quesito que não se adaptou, assim. Você tem a caixa de som, que cada vez mais e São Paulo sempre foi um destaque em termos de som, o Rio agora está se aprimorando. Tem aquela caixa de sons no ouvido do jurado, a altura, por mais que tenham baixado a torre, você não tem. Aí o Fiuk viralizou lá, o jurado Fiuk, que ele estava se pendurando para tentar perceber o canto. Então, sabe, eu acho muito difícil. Eu acho que um julgamento, uma evolução, eu sei que vai ser muito difícil. É utopia, assim como, por exemplo, eu tenho utopia de gente do carnaval julgar São Paulo. Pra mim, eu acho que a ala musical precisaria entrar nessa avaliação. Olha. Eu acho que a ala musical, você gasta uma grana com o intérprete, é uma rapaziada que treina, é uma rapaziada com fonoaudióloga, sabe, é um pessoal que joga a escola pra cima e eles não são avaliados. Então, eu acho que uma maneira, de repente, de você aprimorar o quesito harmonia, traz a sua ala musical para avaliação, para testar a afinação.
Ah, mas aí você vai jogar o som mecânico? Tudo bem, que eu julgue... Ou que eu julgue o carro de som em si, não as caixas de som, mas o carro, no momento que eles estão passando ali na minha frente. E eu vou... Já tentou se fazer isso em samba enredo há alguns anos, não foi aprovado justamente por isso, pela mecanicidade. Mas é isso, então eu tenho que jogar de forma clara, constante, que é a todo momento, então a massa sonora não pode só cantar o refrão em alguns outros trechos, entrosamento, que é essa com a bateria, e cantar com clareza, cantar correto. É aquele canto que às vezes a frase sai mais acelerada e aí não dá a compreensão daquele samba. E aí, explicando essa mudança, que foi até a nota do Império, que isso até mudou em alguns projetos. Isso é uma novidade que veio para o Carnaval 26. Foi 26, né, que a gente passou, a gente tem 26. Esse é ano, não de ano, gente, é ano e Carnaval é 26. Eu vou falar 27, mas 27 não aconteceu ainda. O que acontece? Tinham muitas escolas que tinham aquelas alas de destaques, que vinham 6 destaques, 7 destaques, 20 destaques. Ah, é destaque de chão. É aquilo, né? O carnaval se faz com base no que aconteceu. Começaram a perceber, pô, peraí, tem escolas com muito destaques. Então estabeleceu-se uma regra esse ano que até 3 destaques eu posso chamar de destaque de chão. Partir acima disso, vira um grupo cênico. Grupo cênico, como esse do Império, vai ser julgado normalmente. Não confundir o grupo cênico com a ala coreografada, que também tem a missão de cantar e tudo mais, e não confundir também com a ala de ação justificada, que é aquela ala para engrandecer o espetáculo, que ela não é julgada em praticamente nada, porque a ideia dela é que eu posso fazer pirueta, que eu posso abrir, que eu posso fazer uma procissão e ninguém apresentar desenvoltura porque está se emocionando. Então, tá vendo, ó, e aí casa com aquilo que eu tô falando. Numa explicação de harmonia, olha para quantos conceitos que a gente passou. Se pra gente, às vezes, é difícil, eu tenho que me apoiar aqui no manual, pra quem tá nas escolas se apoia no manual, imagina pra quem é de fora aprender tudo isso. Vai ter uma hora, gente, desculpa, que você vai acabar se confundindo, vai achar que um grupo cênico é uma de ação justificada e não julgar, por mais que a pasta tenha... E esse ano também tem que fazer um recorte aqui, parabéns pra Liga pela iniciativa, esse ano as pastas foram padronizadas, então até 2025 cada uma mandava a pasta como achava melhor, com base no regulamento. Esse ano todo mundo tem que mandar igual. Tinha limite de caracteres, tinha a diagramação era igual, todo mundo tinha escolas que faziam as suas montagens em 3 páginas. Esse ano todas tinham o mesmo tamanho de montagem. Para dizer isso, foi julgado com base num documento único ali para todas. Então acho que foi uma grande evolução. Vamos lá para samba enredo? Vamos para samba enredo. Samba enredo, erro de português. Erro de português. Eu vi um samba, não vou falar qual, mas que as crianças brincam. Teve samba sim esse ano, teve as crianças brincam. Gente, esse é o tipo de erro que não pode. É diferente do caso, por exemplo, em Império Serrano, esse antigo sambaço lá da Conceição Evaristo, que a Conceição Evaristo, de forma muito rápida, o trabalho dela sobre, por exemplo, o português, aí eles pegaram o refrão que é a gente combinamos de não morrer. Quem ouve essa história fala, não, peraí, tem um erro de português. Mas quando você olha o enredo e a justificativa, não, está completamente correto. É o português que a Conceição Evaristo fala. Então não sou obrigado a ter uma linguagem coloquial. Ninguém vai julgar isso. Então eu posso, às vezes, num samba, eu posso. Isso não é erro. O erro é esse português, como eu falei, de singular plural, de erro de concordância, esse tipo de coisa. Entonação da palavra. Entonação da palavra, também conhecido, é um termo que todo ano volta com a famosa prosódia, que esse ano eu acho que prosódia é um nome muito feio, mas vamos falar que é entonação. Eu, por exemplo, no lugar de falar amor, eu falo amor. Então, eu também teve um samba ou outro, principalmente em Acesso 2, que acabou acontecendo muito, no especial não me lembro de ter, mas é isso, é alterar a sílaba tônica de uma palavra para caber na melodia. Então, ele volta, tem ano que ele tá, tem ano que ele não tá, trocaram o nome, porque também é um pouco subjetivo, eu posso falar amor e você não perceber, mas se outra pessoa, porque aí tem a ver com sotaque também, então os presentes entram numa certa discussão, assim, porque é um item que pode ser interpretado como subjetivo. Tá. A gente conversou hoje à tarde sobre a questão da Vai e eu vou falar para você como que eu entendi. O que eu entendi ali é o seguinte, se eu colocasse
se colocam num samba, sei lá, Terra da Garoa, imediatamente vão entender que é São Paulo que a gente está falando. Ali a impressão que me deu é que deram no samba algo que para identificar imediatamente São Bernardo e que o jurado falou, não tem o peso que... Não sei se eu estou falando com as palavras corretas. Não, você está muito correto, a sua impressão está correta, mas não é o manual. E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu esse ano, com todo respeito à comunidade da primeira da Líder, mas o refrão do samba da Líder teve uma situação que depois eu nem vi a justificativa que o jurado não pode trazer. E aí eu vou explicar, vamos voltar do começo. O Carnaval de São Paulo diz o seguinte: você pode pôr o que você quiser na pista. Pode pôr o que você quiser. Você pode colocar que, por exemplo, Dom Pedro I descobriu o Brasil. Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que comprovar na sua ideia, na sua história, porque o Brasil pode ter sido descoberto lá pelo Pedro Álvares Cabral, mas Dom Pedro I foi o cara que realmente descobriu a essência do Brasil. Ele viajou e entrou nas matas, ele foi conhecer o litoral, ele foi conhecer o norte, o rio Amazonas. Então isso é a verdadeira descoberta do Brasil. Posso pôr isso no meu enredo, eu posso fazer um enredo sobre isso. Defesa, é a sua defesa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a Terra da Garoa é São Paulo, mas se eu coloco que é a Terra da Garoa e eu não explico, o jurado pode, porque o jurado não pode ter essa referência externa. O caso da Líder. O refrão da Líder, se alguém não lembra, tinha o Para, o Mundo Para, que é o samba da Tijuca de 2008, da fotografia. O homenageado da Líder era o Paulo Barros. Tinha um porém nesse samba: o Paulo Barros não fez o desfile da fotografia. Em 2008 ele estava na Viradouro. Então, assim, é estranho, sabe? Como que esse samba... E eu sei que o jurado não pode descontar, porque a Líder pode ter dito: porque eles estão falando da Tijuca, é um samba histórico, não sou defesa de samba enredo. Mas é um erro de... Agora não foi ele mesmo. Não foi ele que fez, foi o... Acho que foi o Luiz Carlos Bruno, que adora esse samba. E o refrão fazia: Para, o mundo para. Quando eu vi esse samba, eu falei: peraí. Não, foi o Paulo Barros. Aí o jurado não pode ter essa referência externa. Se a Líder dizer que, por exemplo, o Paulo Barros revolucionou a Tijuca e influenciou até desfiles que passaram depois, inclusive a fotografia, beleza, mas não foi ele. Então, o jurado não pode tirar nota. O jurado não pode, porque se a Líder explicou isso, se ela não explicou, ele pode dizer: não vi sentido desse para ou não para, nem não vi a justificativa para saber o que aconteceu. Então, olhando por causa do vai-vai, os dois pontos que essa jurada descontou foi, primeiro, que era o vedete. Isso. Vedete, se você pega a etimologia da palavra, eram os personagens do capa de revista, e o Vevé falava da Vera Cruz. Até vejo um sentido para ter o desconto, porque eu estou falando de cinema, não estou falando do teatro de revista. Era outra coisa. Mas também, quando você olha as personagens ali da comissão, o jurado de samba enredo não pode se apoiar nisso, mas eu entendo quando o samba dizer vedete, porque era, aliás, eu acho que é uma comissão sensacional. A gente vai falar em comissão, se não fosse aquele elemento alegórico. Aquele elemento alegórico era dispensável. A ideia de você ter uma comissão com as câmeras, com o pipoqueiro, eu acho que é uma comissão genial. Menos pelo elemento alegórico. Mas aí é gosto pessoal. Vai que fez o projeto, quem sou eu para discordar. E o Cidade que a Todos Abraça. O Cidade que a Todos Abraça, eu acho que o enredo era muito claro de dizer. São Bernardo recebeu uma grande população nordestina, a imigração, a influência italiana. Não cheguei a ler, o Vai mandou uma material para a imprensa, não é o mesmo que vai para os jurados, como não lembro como estava defendido. Até, na verdade, aí a justificativa a jurada fala: por mais que a escola tenha defendido, eu não consegui associar. Então, pode ser que assim, eram pontos, se eu não me engano, ou eram no refrão, ou eram pontos altos do samba. Pode ser que assim, a escola tentou em uma frase e ela disse: essa frase para mim não fez sentido. É isso, mas eu posso colocar o que eu quiser, eu só preciso fazer sentido. O que eu acho péssimo, por exemplo, e aí a gente amarra com o enredo. A gente precisa ter um começo, meio e fim, mas eu acho que precisa ter um pouco de veracidade. Eu acho que a gente construiria um carnaval melhor, por mais que a gente não tenha muitos recursos, comparados ao Rio de Janeiro, por exemplo, mas eu acho que a gente precisaria ter um trabalho de enredo aí, um pouquinho mais de perícia, de investigação, de aprofundamento, de pesquisa,
porque a gente não pode pôr qualquer coisa na avenida como a gente coloca em alguns casos, e porque o jurado ele não pode ter descontar, ele não pode ter essa referência externa. É uma pena, eu acho. Vamos para a alegoria. Alegoria. A descrição das cores. Descrição das cores, vamos lá. E é uma questão, a gente vai ter 2 parâmetros aí. Primeiro, é a regra do jogo, e se a regra do jogo é essa, porque você não seguiu. Primeiro, havia uma promessa esse ano de menos pasta e mais pista. Para isso, por exemplo, uma mudança grande é não vai ter mais o croquis da alegoria, o geral não vai ter que ficar procurando que aqui tem escultura, aqui tem tal coisa e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, mudaram para uma descrição textual. Então eu tenho que dizer que na minha alegoria, à frente dela vem o letreiro, atrás vem composições, acima vem o destaque central, que é para mim quase igual à planta baixa. A diferença é que eu estou mudando um código ali visual para uma carga textual. E desse texto foi dito que você precisa descrever a cor, as cores do seu carro. Para que se eu quero jogar arte, Cláudio? Para que eu preciso fazer isso? Eu não consigo. Quando eu fiz o treinamento de alegoria, eu falei, mas gente, peraí, eu estou trocando 6 por meia dúzia, estou colocando um fator complicador, que é o fator de eu precisar dizer cor, mas aí vem uma puxão de orelha para as escolas. Por acaso, olhando para o grupo especial, a 6ª, que é a nossa Tom Maior, a 7ª, que foi a Milênio, e a 8ª, que é a Moon, não foram para as campeões, para as campeãs, porque na Tom não falou do Abre-Alas, que era aquele azul lindíssimo, predominante, aquela cor. A Moon não fala do carro 3 e a Milênio não fala do carro 4. É aquilo que o jurado disse, a gente não tinha pasta técnica para dizer se foi escrito ou não, mas pela forma que eles escreveram é que não estavam, né? Que, por exemplo, eu falei que era verde e o carro era azul. Não, que eles não estavam. Então, e é isso que eu achei uma coincidência muito grande. São as escolas que ficam naquela posição meio sem graça, que você ficou 6º, 7º, 8º, não foi para as campeãs, por esse detalhe. E aí, por exemplo, você deixa de julgar arte. Poxa, deixei de julgar um trabalho de esculturas, se eu não me engano, o Murilo Lobo, um dos grandes sagas do milênio, é que ele fez 126 esculturas. Eu deixei de julgar 126 esculturas para julgar um texto que não foi colocado. Tom Maior, o carro 2 passou apagado no módulo 2, passou apagado no 3 e passou apagado no 4. No 2 e no 3, quando veio a nota, eu falei, deve ter sido o carro que apagou. Não, foi isso. Só o jurado do último que coloca a cor e coloca a luz. Então, assim, eles não julgaram que todo mundo viu, que foi o problema da luz, e julgam a escrita. Então, assim, a gente não consegue se aproximar do público por causa disso. Eu tenho certeza que todo mundo, na hora que viu a nota, por exemplo, da Tom, falou, foi pelo carro que apagou. Não foi por isso. E até assim, beneficiou a escola nesse caso, porque quando um carro apaga são 2 décimos, uma não informação é 1 décimo. Então, para Tom foi uma vantagem. Mas, é isso que eu falo, sabe? A gente tinha que ir mais para o dia a dia, ali, para a arte mesmo, sabe? Mais alegoria. Concepção artística, e aqui a história uma alegoria estava inferior à outra. Exatamente. E a proporção da escultura. Proporção, tem 2 pontos aí, também tem volumetria que aí acaba casando, que eu vi que teve muito desconto também. Primeiro que eu tinha que ter esse padrão, isso eu acho que foi uma evolução. Eu não posso entregar um abre-alas luxuoso, cheio de luz, cheio de efeitos, e chegar no último carro e ter aquele quadradão ali. Se fosse percebido essa quebra visual, a escola poderia ser penalizada. Então acho que eu vi, quase todas as escolas têm um padrão de qualidade, acho que a gente entregou uma proposta visual muito legal. E aí proporção e volumetria. A proporção é a escultura, por exemplo, eu tenho que fazer uma escultura. Se eu faço uma escultura com uma grande cabeça, fica desproporcional se eu faço com um braço muito pequeno. Ou, e aí também vale referências que eu sempre digo, tem alguns objetos de arte, por exemplo, objetos iorubás de etnias africanas, que tem essa desproporção natural. Se eu faço isso, lembra que o jurado não pode trazer referência externa? É de bom tom que eu informe para ele que essa peça é referente, óbvio, tentando não me, até por conta da padronização, tomar muito cuidado nessa justificativa para não virar uma ata, mas eu trazer um exemplo para ele, elucidando do porquê daquilo. Eu tenho um caso muito antigo, o carnaval não era jogado dessa forma, mas em 2015 a Tatuapé no ano do ouro.
Era um dos carros ali do Barroco, do Aleijadinho, que tem como característica a deformação física. Sim. Só que congela essa informação. O jurado não pode trazer referência externa. Houve um grande clamor da Tatuapé, porque a jurada descontou falando que esse condutor estava com o braço quebrado. Fica a questão, eu não tenho uma resposta, mas se não estava na pasta uma justificativa que o Aleijadinho tem por características obras danificadas, ela não está errada em descontar. Porque ela está vendo uma escultura quebrada na frente dela. Tem um aparato histórico e tudo mais que é intrínseco a quem estuda, tá ali, você lembra, é Aleijadinho, mas se ela não pode, por segurança, gente, é por isso que eu falo, é a regra do jogo, é igual a questão das cores. Se eu for ser julgado por isso, por mais que eu não concorde, coloca, gente, põe a informação. Acho que caiu um pouco aquela teoria. Quando você fazia pasta há alguns anos aqui em São Paulo, não, escreve menos, porque se você escrever menos o jurado não acha falha, não acha essa contradição. Caiu por terra, eu acho que você tem que escrever certo. Se você souber escrever corretamente, então vai ter defesa que vai ser um parágrafo. Tem defesas que vão ser 3. Depende da carga de mensagem que você quer passar. Muito bom. Muito bom. Esse é bom demais, que é enredo. Enredo, é uma das minhas praias que eu... Leitura plástica, e aí eu vou citar elementos suficientes de casais de dimensão e porta-bandeira. Exato. Narrativa. Não identificar elementos citados no samba enredo. Aí é o ponto que, se houve essa justificativa, acho que o jurado se equivocou, lembrando de explicar. O quesito enredo é jurado em 3 pontos. O primeiro deles é roteiro. Se eu digo que vai ser comissão, casal, ala, eu tenho que passar comissão, casal, ala. Se eu passar comissão e ala, o jurado tem que descontar. E se eu passar com comissão, ala, casal, ala, ele tem que descontar. Então, qualquer inclusão, exclusão ou inversão tem que ser penalizado. Leitura plástica. Se eu estou dizendo que eu vou representar o faixa amarela na avenida, se eu vou escrever faixa amarela, essa ala é a faixa amarela. A sua fantasia tem que ter uma faixa amarela. Então, o que eu acho que acontece muitas vezes e aí é um trabalho muito de exercício entre o teórico e o prático, ali é o artista, e quem de repente é um enredista, quem faz a pasta, de se conversar. Olha, eu estou dizendo que essa fantasia traz uma fantasia soturna, é uma fantasia triste, é uma fantasia... Eu não posso ter cor quente, eu tenho que acompanhar. O soturno é o roxo, é o preto, Esse ano, isso casa com enredo também, e mais em fantasia, a questão da carnavalização. Mas aí, esse eu falo depois, gente, mas vou te dar trabalho na edição. Eu errei, mas o do enredo é isso, a leitura plástica e eu tomo muito cuidado com o que eu escrevo, com o que eu represento visualmente. Eu tenho que fazer esse trabalho. O Sidney conta numa palestra dele, um abraço pro Sidney, adoro o Sidney França, ele conta muito legal, no ano do coração, do Mocidade, ele com um rapaz que fazia a pasta do Mocidade, eles chamam ela do casamento. E eles tentaram representar de uma forma lúdica e tal. Eles falaram, cara, não estou conseguindo olhar casamento. Qual é o elemento que você usa quando você casa? Aliança. Eles foram já aos 45 do segundo tempo, colocaram uma aliança na ala para representar que era a união, que era o casamento. Então é isso, a leitura plástica é dessa maneira. Que o seu texto seja visualmente visto. E traz um pouco de subjetividade para mim, por exemplo. E também tem tamanhos, às vezes. Acontece muito, não sei se foi esse caso dos casais que você citou, mas eu digo, por exemplo, que um casal vem representando labaredas, vem representando fogo, e eu tenho fogo, por exemplo, na barra da saia dela de forma muito discreta, e isso toma uma grande proporção do meu texto. Peraí, você não materializou, eu deveria ver um fogo, eu deveria ver um fogareiro, sabe? Então, isso acaba sendo um erro de leitura plástica. Tem um caso aqui, que eu não sei se a gente coloca no vídeo, mas que dá de compositores da Mundo. Isso, eu acho que vale. Eu acho que esse caso da Mundo, na verdade, porque a sala de compositores até julgou a aula de compositores da Mundo. Na verdade, pelo material de imprensa que a gente recebeu, era uma aula de enredo dos compositores. Isso é muito comum no Rio, eu tenho a aula de compositores, que aí aqui em São Paulo não é tão comum, a Mundo fez. O que ela coloca não é que a aula de compositores não representou, é que a fantasia, que era uma fantasia do megafone, sim, tinha um megafone, não passou a mensagem. Então, pelo menos quando eu vi o material da Mundo para a imprensa, eu entendi que era uma aula de enredo, que dava em julgamento, que por acaso vinha como aula de compositores. Não confundir essa aula com aquela aula que vem ali junto do carro de som, que essa não está em julgamento de jeito nenhum, porque aquela aula foi uma aula de enredo.
Fantasia. Fantasia. Fantasias diferentes as apresentadas na pasta. É um Isso é sapato um que tá erro. na pasta. Isso é um erro crucial, gente. É o que eu falo quando. Diga, pô. É que é entrar na avenida já sabendo. Cara, mas sabe qual é o grande problema? E aí a gente é criado no mesmo terreiro, digamos assim, você lembra? E eu acredito que a cultura se perpetuou desde muito tempo, desde quando eu entrei na PUN e a gente começou a liderar esse processo e tudo mais. Em outras escolas que eu passei, que eu fui ajudar e tudo mais, a pasta em algumas escolas ela é tratada como um segredo, como a alquimia, é a pasta. A primeira coisa que a gente fazia, que eu faço nos meus trabalhos, entregou a pasta, essa pasta vai correr na mão da escola inteira e você vai ter o desafio do seguinte: você vai pegar essa fantasia, o coordenador, e a melhor pessoa para fazer isso são os coordenadores de aula, porque você está entregando a minha fantasia. Ele vai olhar, peraí, eu tenho bracelete, eu tenho cabeça, a tonalidade está batendo. Então por que eu vou manter isso em segredo? O que acontece muito é que a pessoa não tem, ou tem, sabe qual que é? A pessoa pega a foto do protótipo. Não, porque no protótipo tá assim. Cara, mas esse protótipo sofreu tanta interação, foi na 25, não tinha aquele material, teve que trocar por outro. Então, escolas, assim, uma dica, assim. Rodem a pasta de vocês. Eu tenho um caso, uma história formidável, mandar um abraço pro Darcio, né, Tom? Ano da Imperatriz. O Ano da Imperatriz tinha a fantasia do cacique. A gente olhou aquela fantasia, assim, o Darcio, Bruno, essa fantasia não tá batendo. Falei, como assim, Darcio? E aí a pasta é preto e... Muita gente fala assim, a pasta é preto e branco, como que julga a cor? Gente, no impresso, uma cor clara vai sair de uma tonalidade mais clara, uma cor escura vai sair mais escura. O jurado pode fazer esse tipo de desconto, isso foi falado no treinamento. Aí o Darcio falou, Bruno, aqui tá muito claro, aqui na pasta tá um escuro. A gente olhou, isso era de quinta-feira, 8h30 da noite. A gente adicionou no dia seguinte. A gente conversou e tal, sempre compramos tinta, jogamos o chapéu, eram os chapéus, assim, na parede, viemos com o spray, pintamos tudo. Quarto lugar, com pontuação de campeão. Então é isso, até essa conversa. E é isso que eu sempre falo, o organismo, a harmonia, ele é responsável por fantasia, ele não é só responsável por fazer cantar e dançar, porque a fantasia interfere. Então você tem que olhar para tudo. Tem que olhar, não adianta. Duas situações, né? Duas situações. Casais perdem nota. O primeiro não, porque a fantasia tá, mas os outros dois perdem em fantasia. Exato. E as saias arqueadas. Quem que tem essa visão das saias arqueadas, amigo? Tem muita saia arqueada. Tem muita saia arqueada, e eu acho que é perceptível. Quando você percebe que você está vendo muito pé, eu acredito, da porta-bandeira, você percebe um desnível. E isso é legal, por exemplo, pessoal, casal, destaque, também não vai foto. Então, óbvio, você não pode deixar de representar aquilo que você disse, que isso é jogado em enredo. Mas já vi casos, por exemplo, um anjo, aí quebrou a fantasia do anjo, o anjo está com uma asa só. Você passa na briga do jurado com uma asa só, você vai ser descontado, porque o anjo tem que ter duas asas. A não ser que você diga que esse anjo, por um motivo X, tem só uma asa. Arranca, gente, arranca. Então, assim, a saia arqueada, não é foto, tenta puxar o máximo, sabe? Destaque, quebrou, tirou o costeiro. Tira esse costeiro, nem sei, você não vai ser jogado por isso. Agora, um costeiro caindo, por exemplo, vai ser jogado. Então, é esse tino que você... E quem que faz isso? São as lideranças, são as harmonias, são os apoios. Então, não é o pessoal do barracão. O número de pessoas do barracão não consegue controlar uma massa de 2.000 estudantes. Então, por isso que todo mundo tem que ter um pouquinho desse conhecimento para, na hora ali, conseguir fazer uma escola ter um bom resultado. Voltando, casais perdem nota. Segundo, terceiro, em fantasia. Em fantasia. Se tiver com algum problema, se tiver com rasgado, se tiver, vai perder nota, porque é jogado em fantasia, assim como perde o enredo pela mensagem, se não for bem interpretada. Comissão de frente, a questão do elemento cênico, que todo mundo sabe que eu não curto muito elemento cênico, porque perde-se nota do elemento cênico. Por exemplo, como eu citei, falei anteriormente, o elemento cênico do Vai-Vai, assim, o Vai-Vai perdeu nota em comissão. A comissão era genial, eu achei muito boa, porque eu achei leve, eu achei meio anos 90, tinha uma teatralidade legal. Eu sei que tem a missão de esconder elenco e tal, mas eu não poderia fazer um elenco ali com 14 bailarinos fixos, aí eu jogo um pouquinho para trás e jogo para frente quem está em destaque na cena. Não precisaria esconder, e aí você faz um elemento cênico, que você não consegue acabar, ou no caso do Vai-Vai, não sei se
eu não sei o nome técnico, mas o filme que, não sei se ele viria rodando, mas eu sei que quebrou e o filme veio todo espalhado em cima do carro. Eu ia pedir para perder nota. Então, se você traz o elemento cênico, e aí uma mudança importante esse ano em comissão, isso foi até bom falar, você tem que interagir com esse elemento. Isso não é avanço. Eu acho que a comissão talvez foi o quesito que mais retroagiu em alguns pontos, mas esse foi um grande avanço. Se você traz o elemento, interaja com esse elemento, faça alguma coisa com ele. Se pendure, desça, dê cambalhota, não deixa o elemento lá parado, porque senão você vai ser descontado. Por que eu até comentei, por que eu acho que retroagiu? Por exemplo, foi pedido, se eu tenho um personagem, você, por exemplo, Cláudio vem na comissão de frente, você está segurando essa folha em algum momento da coreografia, em outros momentos você vem sem a folha. Foi pedido, por exemplo, que mandassem 2 fotos. Uma sua sem a folha e uma com a folha, porque o jurado tinha que ver o que você está dizendo que você trouxe. Então, e aquela proposta de menos pasta, mais pista? Sendo que eu tenho que mandar 2 fotos, eu menciono, olha, vai ter adereço de mão, vai ter um guarda-chuva. O guarda-chuva é o grande exemplo dos treinamentos. Se o seu guarda-chuva abre, mande uma foto com ele aberto. Se o seu guarda-chuva fecha, mande uma foto com ele. Aí sabe o que acontece? Você empobrece o espetáculo. Não, peraí, por que eu vou pôr um elemento cênico na mão dele, sendo que eu posso ser mal interpretado? Tira. E aí a gente critica que as comissões de São Paulo não tem tanta inovação, não vão para um outro caminho. Eu posso ir para esse outro caminho? Porque quem arrisca, a gente já viu, quem arrisca muito perde. Então, e perde assim, não é perder um campeonato, é ser rebaixado, que é uma tragédia. Então, acho que a gente precisa esperar. Alô, senhores presidentes, sei que eu tô... sei que há algo aí, eu sei que vocês discutem muito, mas vamos realmente olhar para a arte. Eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente quebrar um pouco desse jeito paulistano de querer tudo muito o dito pelo dito, sabe? Vamos dar um pouquinho mais de liberdade. A comissão de frente perde nota em outros quesitos? Ela interfere. Ela interfere. Então, por exemplo, em evolução, até 8 grades, se eu estourar, eu perco. Em enredo, a mensagem que eu digo da minha comissão de frente, se o jurado de enredo não ver o que ela contribui para a minha narrativa, para a minha história, eu também perco. Então ela tem essa interferência. E aquela interferência indireta também, dependendo da velocidade que a sua comissão adotar, o seu casal, por exemplo, não tiver um espaço ideal, pode prejudicar a dança. Se a comissão dispara e o casal quer acompanhar, então por isso o carnaval é muito interligado. Não dá para dizer que é algo, cada quesito é sozinho, nunca. Justamente por um exemplo. Vamos falar do Rosa de Ouro? Pode não ir pro vídeo, mas queria que você leu as notas. Li. Me dá um geral, assim, do que você achou. Pois bem, teve um jurado que deu 10. Esse jurado que deu 10 pro Rosas, ele errou. Ele errou a partir do momento que, aquilo que eu acabei de explicar, se você diz que você vai ter 12 personagens, como o Rosas disse, que eram os 12 signos, mais o Sol e a Lua, se eu não apresento um signo, eu já tenho que perder aí. Eu perco em comissão de frente, porque eu deixei de apresentar um personagem que eu mandei foto, e eu perco em enredo, porque a mensagem dos dois... E o Rosa poderia falar, eu vou trazer os signos. Os signos, tô vendo ali 3, 4 signos, beleza. A partir do momento que eu enumero e digo, eu vou trazer os 12 signos, se eu apresento 11, eu tenho um problema de realização. E aí, eu não lembro, eu tenho que até olhar se o de enredo o Rosas perde. Mas o de comissão teve um 10, esse 10 não poderia ter existido nunca. E esse 10 poderia ter deixado o Rosas especial. Aí tem uma jurada que bate um pouco mais com 9.7, porque ela tira em plástico, ela tira nessa questão de realizar, que não realizou o personagem, e ela vê 2 falhas de plástica artística. Porque tinham momentos que aquele personagem precisava interagir com o outro, ou precisava compor o cenário, e ela percebe essa lacuna. Ela vai e desconta, por isso que deu 9.7. O que tirou 9.8 percebeu isso também, faltou o personagem e um erro de plástica artística. E o 9.9 ela só vê o erro de faltar o personagem. Ela não vê a falha. Na minha frente, ficou notório que estava faltando alguém ali, que a coreografia não estava completa. Então, acho que o desconto poderia ter sido um pouco maior, além de não ter aquele 10, que foi um erro. Perfeito. Isso. Você passou, né? Nos deu uma aula. Para a próxima vez que a gente for ler tudo de novo, com calma.
porque eu li o manual do jogador depois, e aí entendi, acho que agora tá mais claro. Eu acho que eu gostei bastante. Tem alguma coisa que passou batido que eu não... Não, eu acho que é isso, não, imagina. Se a gente for falar aqui também, a gente vai... Eu acho que é mostrar isso, a gente é um carnaval extremamente tecnicista. Essa palavra traz um pouco até de pejoratividade, é um pouco pejorativa, é um carnaval técnico. Mas eu acho que dá para você aliar técnica com o prazer de desfilar, com deixar o seu componente solto. O que você tem que fazer é isso aqui que a gente está fazendo. É conversar, é debater, é sentar em reunião, abrir o seu desfile, e aí recomendação para todas as escolas, abram. Não fica cansando bruxa, não fica cansando quem errou não. Até porque, gente, olha quanta coisa a gente falou aqui. Isso aí é um mantra que eu sigo já há alguns anos e tudo mais. Você faz um trabalho de um ano inteiro para passar em alguns minutos, que vai ser julgado por alguém que pode cometer falhas. Se você ficar julgando o seu carnaval só por isso, você vai tomar uma porrada um ano e você nunca mais vai querer fazer. O que você tem que buscar é a sua satisfação. Eu tentei entender esse manual, eu capacitei as pessoas que trabalham comigo sobre esse manual, a minha escola trabalhou, e aí o resultado, é óbvio, mudanças têm que acontecer, a gente quer o campeonato, a gente é movido pela competição, mas olha quanta coisa, se você basear se você mensurar o seu sucesso somente por essa avaliação, você vai se frustrar e a gente vai perder sambistas. E é o que a gente não quer, porque a gente precisa, aí tem uma geração toda vindo para frente e óbvio, o julgamento. O presidente Tomati falou numa das reuniões do sistema da Liga, que esse ano teve o sistema da padronização, ele falou algo muito legal. Olha, eu tenho certeza, por melhor que sejam treinados, vão ter 5 escolas felizes com os jurados. A campeã especial, as 2 que sobem do acesso 1 e as 2 que sobem do acesso 2. As outras 20 e poucas vão acabar criticando, e é isso. Mas eu acho que tem críticas válidas, tem críticas que são exageros, e tem também aquilo, a gente tem que lembrar que é humano, como eu falei, para mim o julgamento de evolução não existiu na frente no CIH ali por um erro da jurada, ela não olhava para um lado. Isso poderia ter mudado o resultado do carnaval em várias posições, mas ela é humana, assim, eu falo, é humana, então, e aí a orientação, talvez alguém perceber, e aí também tem que tomar esse cuidado, se eu vou lá, percebo, alguém da liga e fala, você interferindo no trabalho do jurado, você não pode. E aí também torcer para que ano que vem a gente tenha uma disposição melhor de cabines, eu acho que a gente precisa evoluir, eu conheci a Carnaval de Santos, Santos tem uma cabine que é sensacional, gente, é uma estrutura grande, você tem ali a plaquinha do seu quesito, mas você pode andar pelo seu módulo. Para quem trabalha com quesito de chão, como eu, isso é sensacional, porque o erro está acontecendo ali na sua frente. 10 metros pode ter sido corrigido ou não. O que aconteceu muito? Você pode andar com a escola, você vai percebendo se realmente naquela sua área de julgamento houve o erro ou não houve. Hoje você fica numa cabine que passa, aqui em São Paulo, que passa muito rápido, teve esse ano uma disposição confusa, estava um pouco confuso, assim, tinha casal, o casal saiu de uma apresentação e já estava em outra. Muito do que a gente falou pode ter sido isso também, uma repetição. Tinham pontos da pista que não estavam em julgamento. E, sabe, você tinha uma torre daquela no último setor que você só tinha 3 quesitos. Por que não colocaram 9 quesitos só? Sabe? Ou pelo menos alguns. Eu entendo que, por exemplo, no módulo dança, talvez ali ficaria prejudicado porque você tem a linha final e aí eu não posso jogar a escola depois que a menina passou. Mas eu poderia pôr o módulo visual lá também e não deixar, sabe, um próximo do outro como foi. Mas eu acho que é um carnaval, isso também a gente tem que elogiar, a Liga escuta muito, é um carnaval, o Carnaval de São Paulo está cada vez mais experimental, então é um organismo vivo. Acontece, você corrige, você melhora, não é aquela coisa petrificada, que você não tem alteração. Não à toa, nosso carnaval é tão, assim, muda tanto, que hoje o nosso grupo de acesso tem 3 das 4 últimas campeãs. Então é uma loucura, que pra mim, aí eu faço outra campanha também. Esse grupo não pode ter 8 escolas. Aonde eu falo isso. Gente, tá na hora desse grupo ter 10. Tá na hora de ter 10 escolas pelo menos ali. Porque, e aí, você sempre fica colocando que quem sobe do acesso 2 tem mais dificuldade, é natural isso tudo. Aí vem o Pérola e surpreende como surpreendeu esse ano. E o Pérola sabia da qualidade do desfile deles e tudo mais, só que, sabe, é muito complicado 8 escolas. Imagina esse ano, que doideira que vai ser. Mas é isso.
E aí vamos, 27 já tá rolando. Páscoa tá aí, acaba a quaresma, abram quadras, vamos fazer festa, porque aí não teve uma festa por causa da quaresma. Aí vira a quaresma, começa a ter festa. Escolas não marquem festividades no mesmo dia, a gente quer em todas. Pois é, isso é uma coisa que a gente conversa muito. Aí você vai ver no dia 20 e pouco de abril, vem 3 escolas e fazem festa. E uma não faz dia 18, outra faz dia 20, outra faz dia 3 de maio, gente. Vamos democratizar, a gente quer em todas. A gente quer em todas. Ainda mais a gente da empresa que quer cobrir, que quer trabalhar, a gente tem que ficar escolhendo ali ou dividindo a equipe. Vamos. E cria umas situações, né? Porque tem sempre, pô, você não foi na minha. Sabe, cria você preferiu que a escola não é isso. Aqui. Aí você tem 3, você acaba indo na que é mais próximo, né? Que é mais sabe? Então acho que a gente tem um calendário aí bom, a Liga também já circulou nos bastidores extraoficiais, mas um calendário cheio de atividades. Festa do CD 2 dias, finalmente. Muito bom. Então é isso. Acho que. Assim, vai ser um carnaval cedo, né? Vai ser um carnaval cedo. Vai ser um carnaval que a gente. Brinda e já vai ter certeza. A gente com champanhe fazendo certeza. Mas eu que já não tô mais nessa ali, gente, vocês que se viram. Então... tá. Tá cedo você falar isso. Enfim. Muito obrigado pela gentileza de nos receber aqui no Pé da Bamba, nesse lugar lindíssimo. Imagina. E que a gente possa conversar mais. Acho que foi uma aula hoje, eu gostei muito. Se precisar, a gente tá aí, gente. Olha. Vamos falar de carnaval. E falar de carnaval entre amigos é melhor ainda. A gente gosta. Só falta cerveja. Vai ter uma cervejinha. Aí sei lá, sempre gravação para 3, 4 horas. Por aí. As da rádio arquibancada duram 4 horas, porque fica ali com uma cervejinha, me empolgando nos bastidores ali. Aí a gente fala, então. Mas é isso, gente. Quem puder ter o tempinho aí, conferir. Sei que vocês vão soltar uns takes também, Sim, né? Então, espero que seja de grande valia aí para os projetos de carnaval que vem pela frente. Com certeza. Esse é Bruno Freitas, faixa amarela do carnaval para todos vocês. Faixa amarela do carnaval.